Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora, com muitas dicas e informações. Afinal, quem é que nunca quis ter a carreira dos sonhos? Aqui no Profissão Sucesso, nós temos o compromisso de te ajudar a descobrir a sua verdadeira vocação e desvendar os segredos do mercado do trabalho. E nesta época do ano, muitas empresas costumam contratar profissionais para atender a grande demanda de serviços e os mais variados tipos de clientes. É o trabalho temporário. Então, fique de olho, porque nós vamos explicar as áreas que estão contratando e vamos dar dicas de como fazer para que o trabalho temporário se torne um emprego efetivo. Mas antes de se preparar para assinar a carteira de trabalho, eu tenho um recado. No programa de hoje, nós vamos informar sobre oportunidades de emprego disponíveis aqui na nossa região e faremos também mais uma etapa do concurso que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso. São mais de 300 opções à sua disposição. Bem, então agora vamos falar sobre trabalho temporário. Quem está aqui para nos ajudar a fazer perguntas são os alunos do Colégio Bom Samaritano de Ipuã. Não é isso? Sejam bem-vindos vocês. E aqui, do lado de cá, as nossas entrevistadas. São Elaine Orlandini, que é psicóloga, com atuação no processo de recrutamento e seleção de temporários, e Mônica Souza Castro, que é assistente de departamento pessoal. Boa tarde a vocês também, sejam bem-vindas, para nos ajudar também a fazer esse programa, não é isso? Vamos começar aqui, acho que é aquela pergunta que não quer calar, né? E aí eu já vou começar fazendo uma pergunta que é minha, mas também do Marco Antônio de Brito, de Marília, São Paulo, que mandou a seguinte pergunta: as vagas de trabalho temporário podem ser uma excelente oportunidade de conquistar uma efetivação, mas o que o funcionário temporário precisa fazer para ser contratado? Todo mundo quer saber isso, né? Fala pra gente, Elaine. Bom, o processo seletivo de um trabalhador temporário, ele se assemelha muito ao processo seletivo de uma vaga efetiva. Então, não tem muita diferença. O que a empresa está buscando é um profissional comprometido, com bom desempenho e que tenha interesse, né, no trabalho. Eu acho que o mais importante é que o profissional encare a oportunidade de trabalho temporário como uma chance. Porque muitas vezes, no decorrer desse período temporário, a empresa pode se interessar por ele, podem surgir oportunidades efetivas e ele tem grande chance de efetivar, desde que ele se comprometa. Ok. Aconteceu isso com você, Mônica? Você estava num trabalho temporário e foi contratada? Sim, eu estava como temporária, até pela mesma empresa de consultoria, né, que nós trabalhamos juntos agora. Eu estava trabalhando como temporária na outra empresa, aí posteriormente, né, eu comecei a fazer o curso de administração de empresas e o meu antigo chefe que me indicou para fazer o estágio na empresa onde eu estou agora, né? Então, eu comecei como estagiária não remunerada, fiquei o tempo para cumprir o que a faculdade exigia. Depois fiquei como estagiária bolsista e agora eu estou como uma empregada efetiva. Interessante. E o que você percebeu aí? O que você teve que fazer, não é? Ou o que você fez nesse tempo que despertou essa indicação? Falar assim, essa menina trabalha bem, eu posso indicar ela para uma outra empresa? Eu acho que é o jeito que a pessoa olha como trabalho temporário. Muita gente olha o trabalho como temporário como um certo preconceito. Eu estou como temporária somente, não preciso me esforçar tanto, né? Mas eu acho que temporário, experiência, independentemente do tipo de contrato, você tem que desenvolver o mesmo tipo de desempenho. Até porque você está sendo paga para isso, né? Sim. Para desenvolver aquele trabalho, né? Uhum. Mas antes você já havia sido temporária há um tempo e aí terminou o prazo e você não continuou. Eu continuei na empresa como efetiva ainda por 3 anos. Então você também foi contratada numa outra vez, de temporária a efetiva. Isso, eu comecei a fazer o curso, aí me indicaram para fazer o estágio na empresa onde estou agora, que é o que eu estou E o que é interessante, você, na verdade, então, numa parte do tempo, você chegou a aceitar até trabalhar como estágio não remunerada. Sim. Isso é um diferencial, né, Elaine? Sem dúvida, sem dúvida.
Hoje a maior parte das oportunidades de estágio são estágios remunerados. São né? pagos, né? São pagos. Mas ela aceitou, inclusive, não remunerado. E a lei permite estágio não remunerado? Ela permite até porque existem horas obrigatórias a serem cumpridas em vários cursos, né? Então a lei permite, sim. É uma dica, no caso, quer dizer, o fato dela ter aceito, né, dela querer um estágio, independente de estar recebendo por ele ou não, mas ela está querendo conhecimento. Sem dúvida. Né? A empresa passa a ver esta pessoa de forma diferente? Eu acredito que sim, né? E foi muito interessante o caso da Mônica, porque ela veio trabalhar conosco, ela foi trabalhadora temporária através da nossa consultoria em um cliente e veio indicada desse cliente, né? Então, para nós foi muito interessante isso. Quando ela veio, ela ficou um período pequeno não remunerado, né? Porque logo nós percebemos o grande interesse, o desempenho, o esforço e o interessante, a Mônica não tinha experiência, porque ela trabalhava numa outra área completamente diferente. Então, foi muito gratificante, inclusive, para a nossa empresa. Né? E o que é muito importante a gente destacar para quem está começando, essa questão de estágio remunerado é uma coisa de hoje, não é? Sim. No passado, inclusive, muitas vezes, para você conseguir uma vaga para realmente não receber nada, né? Eu fui uma que, como jornalista, tive que fazer isso, na verdade, para conseguir uma vaga sem receber nada, já era fantástico. Nossa, eu passei um processo seletivo com mais de 30 candidatos para uma vaga não remunerada. Exatamente, não receber. Mas o que a gente estava recebendo, na verdade, era muito conhecimento, né? E isso ia para o currículo, isso fazia com que outras portas se abrissem depois, né? Isso, na verdade, é uma forma da gente explicar para os jovens que estão muito ansiosos, né? E isso acaba sendo difícil também para as empresas, porque a competição também por esse jovem é muito grande, né? Porque tem empresas pagando já. Sim. Né? Então, você realmente não consegue mais ter um estagiário que não seja remunerado. É muito difícil, hoje é muito difícil. Quando surgem, às vezes, algumas oportunidades, alguma empresa cliente nos solicita, a gente já sinaliza a grande dificuldade de encontrar esse profissional no mercado. Porque hoje eles escolhem, porque a oferta de estágio acaba sendo muito grande, né? Remunerado. Agora, entre, por exemplo, alguém que muitas vezes precisa receber até para pagar a faculdade, não é? E aí opta, abre mão do estágio, porque o estágio paga menos, e acaba trabalhando numa área que não é a sua, mas porque precisa de ganhar mais. O que você fala nesse caso, Elaine? As pessoas que estão começando a carreira dessa forma. Olha, eu acho que durante um período, até para que ele possa, né, tá mantendo a faculdade, eu acho que isso é viável, né? Mas vai chegar um momento em que ele vai perceber que ele vai chegar no final do curso, ele não tem nenhuma experiência na área, né? E ele vai encontrar dificuldade de se colocar no mercado de trabalho na área que ele se formou. Então, às vezes, é muito importante que você abra mão da questão até remuneração e que você possa conciliar alguma coisa para ter uma pequena experiência, porque isso conta muito ponto lá na frente quando ele se formar. Ok, por isso que é bom guardar dinheiro, não é isso? Se você começa a trabalhar, não é? Tenta guardar o que puder guardar, porque lá na frente você vai fazer um estágio ganhando menos, você vai conseguir cobrir um pouquinho essa diferença também, né? Na verdade, não deixa de ser um planejamento de carreira, né? Exatamente. Ele já começa a fazer esse planejamento. Se você quer realmente seguir aquela área, né? Gente, vamos dar só um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos para mais um bloco do Profissão Sucesso e eu tenho uma importante informação. Antes de escolher em qual faculdade estudar, você precisa conhecer o tradicional Centro Universitário Moura Lacerda. E sabe por quê? Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição.
Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos, quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso para continuar falando sobre o trabalho temporário. Eu quero saber da nossa plateia, a turma que veio lá de Ipuã. Você tem alguma pergunta? Seu nome? Tainá. Diga, Tainá. Eu queria perguntar quais são as qualificações que tem que ter uma pessoa para fazer o serviço temporário. serviço temporário. E aí, Elaine, o que mais se procura? Na verdade, a qualificação vai depender muito da oportunidade, né? Então, da vaga a qual ela vai concorrer. E as vagas temporárias podem surgir em vários setores, né? Então, se ela for buscar um profissional, por exemplo, de atendimento, ela vai estar traçando aquele perfil, né? Então, normalmente, uma pessoa que tenha habilidade para atendimento ao público, que tenha alguma escolaridade, né, para que ela consiga fazer esse atendimento. Normalmente, eles pedem alguma experiência, né, por menor que seja, porque é muito difícil quando o trabalhador temporário chega, ele não vai ter muito tempo para ser treinado, né? Então, alguma experiência é importante para que essa pessoa possa desenvolver. Mas cada vaga e cada situação é um caso, tá, para gente. Vamos explicar, então, uma questão. Você está falando de temporário, qual a diferença que tem? Porque as empresas também têm a prerrogativa de contratar alguém e fica 3 meses, podendo demitir naquele período, não é isso? E depois de 3 meses, efetivar. O temporário não significa essa contratação por experiência. Não. A empresa pode contratar diretamente o temporário? Não. A legislação do trabalho temporário é a Lei 6.019 e ela tem uma prerrogativa. Você precisa de uma empresa que ela é habilitada pelo Ministério do Trabalho, né? E ela fornece a mão de obra temporária. Então a empresa fim, onde a pessoa vai trabalhar, não pode ser a contratante. Não pode, ela tem que arrumar uma outra empresa que trate só de empregados temporários. Exatamente. Então, por exemplo, tem aqui várias perguntas, mas, por exemplo, se essa pessoa, ela foi para a empresa, ela não trabalhou direito. Tá? Ela pode ser demitida por justa causa? Sim, normalmente. Ela segue toda Mas quem a demite? A empresa onde ela está trabalhando ou a empresa meio aí que foi contratada para prestar esse serviço? Na verdade, toda a parte trabalhista é da empresa que cede a mão de obra temporária, que fornece. É da empresa intermediária. Intermediária. Só que ela vai ter toda a supervisão do trabalho aonde ela está inserida. Então, normalmente, esse cliente, né, a empresa cliente, vai sinalizar para a empresa a empresa que está fornecendo a mão de obra temporária para que seja feito o desligamento, o encerramento do contrato. Porque, na verdade, o contrato de trabalho temporário, ele é um contrato de prazo determinado. Ele vai de 1 a 90 dias, pode ser encerrado a qualquer momento, e ele pode, inclusive, ser prorrogado por mais 90 dias se a empresa continuar com a mesma demanda que originou a necessidade de trabalho temporário. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero contratar um temporário. Eu, com a minha empresa diretamente, eu não posso contratar. Não. Eu tenho que contratar uma empresa específica que faz esse serviço. Sim. E aí eu pago um valor para essa empresa que eu contratei. Sim, é uma taxa de administração. É uma taxa de administração. E essa empresa paga esse funcionário. Sim. Esse funcionário tem direito a férias? Ele tem todos os direitos trabalhistas assegurados. Férias, 13º proporcional ao período que ele vai trabalhar. Se ele fizer hora extra, ele vai ser remunerado. Ele segue, inclusive, o piso da categoria na qual ele vai estar inserido. Então, não existe uma diferença de contratação de um funcionário efetivo para um temporário.
O temporário tem que seguir o mesmo piso de contratação. O importante é isso, a gente sempre esclarecer aqui que quem dá férias para ele não é a empresa onde ele está trabalhando lá, prestando serviço de fato, porque lá ele vai ficar 3 meses ou 6 meses no máximo, mas sim a empresa que conseguiu aquela vaga para ele. Que na verdade vai ser remunerado no encerramento do contrato, né? Porque ele não atinge o período aquisitivo para gozar as férias. Né? Tem uma pergunta aqui, chegou para a gente da Sônia Mota, de Porto Ferreira. Um trabalho temporário está restrito apenas às celebrações de amigo secreto, Natal e Ano Novo, ou pode ser encontrado em outras épocas do ano? O que você diz com a tua experiência de ter sido já contratada dessa forma? Você, Mônica. Desculpa. Um trabalho temporário, ele está restrito apenas às celebrações de amigo secreto, Natal, Ano Novo, ou pode ser encontrado em outras épocas do ano? Pode ser encontrado durante o ano inteiro. Tem trabalho temporário para a época de Páscoa, para a época da festa junina, para alta demanda de algum tipo de produto, né? Para Natal, para Carnaval. Então, o ano inteiro tem a demanda para temporário. As pessoas, então, na verdade, têm que estar atentas na sua cidade. Nós aqui que alcançamos mais de 200 cidades do interior do estado de São Paulo, cada cidade tem a sua história, não é? É movimentada por algum tipo de economia e vê o que está se procurando realmente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Profissão Sucesso está de volta e hoje nós estamos falando sobre trabalho temporário. Eu quero começar aqui este bloco com uma pergunta da Evelyn Barreto, de Ribeirão Preto, que perguntou o seguinte: a pessoa pode colocar no currículo que já trabalhou de forma temporária, mesmo não tendo sido contratada? E aí, Elaine? Pode e deve, né? Porque o trabalho temporário, existe algum preconceito que, eu trabalhei pouco tempo e isso pode sujar a minha carteira de trabalho. Isso não existe no trabalho temporário, porque todas as empresas, né, todos os selecionadores que vão olhar esse currículo, eles sabem que ela foi contratada temporariamente, era um prazo determinado e que ela efetivamente desempenhou. Né? Então, não é que ela foi demitida, o contrato se encerrou. Então, ela deve, porque conta como experiência. Ok. Mais alguma pergunta aqui? Você, seu nome? Igor. Diga, Igor. Eu queria saber quais áreas mais precisam de serviço temporário. Bom, a gente está num momento muito especial que a gente está chegando perto de final de ano. Então, agora, normalmente, o comércio é o que demanda mais, né? E as empresas também, por exemplo, os shopping centers, né, para todas as campanhas, os atendimentos. Então, é a área que hoje tem mais demanda. Mas, normalmente, nós atendemos indústrias também, né, que foi o que a Mônica falou antes. Então, durante todo o ano, nós temos demanda de trabalho temporário. E ele não se destina só a essas situações. Muitas vezes, eu tenho uma funcionária que vai sair de férias e eu preciso de um trabalhador temporário para cobrir as férias. Uma licença maternidade. Alguém que já tem experiência naquela área. Sim, normalmente uma recepcionista, né? Um auxiliar de departamento pessoal, um auxiliar administrativo. E aí você busca esse profissional que vem para cobrir aquele período, um afastamento médico. Então, nós temos essa demanda o ano todo em vários setores, vários segmentos. Mônica, o que fez você, quando começou, procurar um serviço temporário? Eu estava em buscar o primeiro emprego, né? Eu fui direto à empresa, primeiramente. Aí a empresa indicou a levar meu currículo à agência de emprego temporário. Eu levei, fiz a entrevista, né, com os psicólogos e com o gestor da empresa, aí fui aprovada para a vaga. Olha que dica interessante, né? Então, é importante isso, né? A gente procurar as informações. Muitas vezes não está lá na empresa, mas essas empresas que contratam, né? Elas são um meio importante de você ser visto também, não é? Agora, Elaine, fala para mim com relação a aviso prévio. Existe isso também no temporário? Não, o aviso prévio é uma multa
né, de rescisão de um contrato que não é de prazo determinado. Então, no trabalho temporário, ele não existe. Porque você já sabe para Porque quanto você tempo já é. sabe que o contrato vai terminar. Ou né? seja, é um combinado, não é isso? Está no contrato escrito quando vai começar, quando vai Quando terminar. vai terminar. Então, e só se a empresa não se interessar ou se a pessoa não estiver indo bem é que, na verdade, vai se desligar, né? nem o aviso prévio, nem aquela multa de Rescisória. 40% sobre o fundo de garantia. Porque ele tem o fundo de garantia dele recolhido normalmente, mas é uma multa rescisória também. Então, elas não se aplicam no caso de trabalho temporário. Tá. Quem é hoje o perfil, né, de uma pessoa que deve procurar um trabalho temporário? Ou, na verdade, não existe esse perfil e, na verdade, o trabalho temporário passa a ser a porta de entrada para o mercado? Eu acredito que ele é a porta de entrada para muitas empresas. Porque a empresa, mesmo que a demanda da vaga efetiva não exista, naquele momento em que o contrato do trabalhador temporário está se encerrando, ela pode surgir na sequência. E, com certeza, as empresas buscam contratar aquele profissional que teve um bom desempenho. Então, elas nos procuram, pedem os contatos se elas não têm. Assim que surge uma efetivação, uma possibilidade de contratação, elas buscam o profissional que já trabalhou temporariamente. Elane, você que está sempre em contato, tanto com funcionários quanto com as empresas, com gestores, qual é a maior reclamação hoje dos gestores com relação aos funcionários, a dificuldade de contratação? Eu acho que hoje a grande dificuldade é o comprometimento mesmo, né? A gente percebe que antes as pessoas tinham uma postura frente ao trabalho muito diferente, né? E isso vem mudando bastante. Então, eu acho que hoje a preocupação com a postura profissional, com o desempenho, com se comprometer com a empresa, né? Não vestir a camisa, acho que é isso que está acontecendo. É. E por que isso está acontecendo? Eu acho que hoje o profissional ele vem tendo mais oportunidades, né? A gente vê muito isso. Então, a pessoa hoje ela troca de trabalho, às vezes por uma questão mínima. Muitas vezes ela pode vir ao chefe, conversar, negociar, e não, muitas vezes ela prefere sair, buscar uma outra oportunidade, né? Tá. Então, fica aí a dica, não fica, é? com Eu acho que certeza. veste a camisa, muitas vezes vestir a camisa, está comprometido, vale mais do que a experiência em alguns momentos. Sim. Não é? Porque se você está comprometido, os gestores vão querer investir em você e a experiência vem com o tempo. É competência, né? Você tem a disponibilidade, inclusive, de aprender e de crescer. E se você mostra isso, com certeza, hoje a empresa não perde esse profissional. Ela tenta reter, porque ela sabe que está difícil no mercado. Fica a dica para vocês também, jovens, né, que estão aí entrando no mercado de trabalho, o quanto é importante, não é? Se dedicar aos estudos, sim, vestir a camisa dos estudos, né? Vestir a camisa da empresa onde vocês estiverem, para que realmente vocês possam ser reconhecidos. Porque as pessoas querem reconhecimento, né? Mas a gente tem que fazer por onde? É igual os pais falam com a gente, não é isso? Como é que é? Eu ouvi muito isso. Respeito, liberdade a gente conquista, não é? Não é assim da noite para o dia. Então, é assim que a gente aprende no trabalho também, não é? A gente quer credibilidade, a gente quer, na verdade, reconhecimento, a gente tem que ter o tempo e fazer por onde. Sem dúvida. Não é? Muito obrigada pela presença de vocês, pela ajuda prazer. aqui. E vocês também que vieram lá de Ipuã, ok? Sejam sempre bem-vindos. Tá legal? Olha, e se você quiser rever o programa de hoje ou outros temas que foram abordados aqui, acesse profissãosucesso.com.br e assista em nossa TV online. Lá você também encontra muitas notícias sobre cursos, oportunidades de concursos, mercado de trabalho e muito mais. E nós estamos disponíveis também para consultorias e palestras sobre liderança, motivação, geração Y, geração Z e tudo que envolve gestão de pessoas. Para ter informações de como nos contratar, é só entrar no nosso site e mandar um e-mail para a gente. Agora, se você está em busca de uma vaga de emprego, então preste atenção às oportunidades que levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar de linha de produção, auxiliar de escrituração fiscal, operador de caixa, recepcionista, atendente e vendedor. Em Araraquara, há vagas para agente de segurança, desenhista, projetista de eletricidade, enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista.
Em Jaú, há vagas para ajudante de farmácia, alimentador de linha de produção, gerente de produção, trabalhador rural e vendedor em comércio atacadista. Em Rio Claro, há vagas para caldeireiro, eletricista de manutenção, enfermeiro, engenheiro civil e gerente de recursos humanos. Para mais informações, acesse profissãosucesso.com.br. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta, quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de gestão de carreira, marketing, secretariado, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar. Então, não perca essa chance. Hoje as nossas entrevistadas falaram sobre trabalho temporário. Então, responda para a gente. O que foi falado aqui que realmente pode ser a porta de entrada para você ser efetivado? Você está num curso, você está numa vaga temporária e pode ser efetivado. O que você tem que ter? Ou o que os funcionários temporários têm que ter para continuarem na empresa? Não perca tempo e acesse agora o profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha um curso Profissão Sucesso com direito a certificado. E se você está navegando agora na internet, não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica, dúvida e curta também a nossa fanpage. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Até sábado que vem, com certeza.